Olá, meus irmãos, estamos de volta na gravação deste vídeo com o irmão PC, que está maravilhoso, o estudo em Hebreus. Queridos, está caindo uma tempestade aqui na minha cidade, eu precisei de me mudar de local, mas vamos dar sequência, estávamos em Hebreus, irmão PC. Continue nos ensinando, meu irmão. Graça e Pois paz, é, venha de volta. é isso aí. Olha, então nós estávamos lendo o capítulo 8 de Hebreus, onde o autor da carta, ele deixa claro que Jesus é superior, é mediador de superior aliança, ou seja, a nova aliança. Ele vai dizer também aqui no versículo 7 que se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, não estaria sendo procurado lugar para outra aliança. Então ele está dando uma espécie de explicação para que as pessoas pudessem entender a necessidade de uma nova aliança. Por que a velha não vale mais? Por que ela foi revogada? Por que ela foi abolida, removida, cravada na cruz, né, cancelada? Por quê? Por quê? Porque o povo, como diz o próprio texto aqui, do verso 9 de capítulo 8, eles não continuaram na minha aliança. É Deus que disse isso para o povo. Vocês não prestaram atenção na minha aliança, eu não vou prestar atenção em vocês. Né? Eu vou buscar lugar para uma nova aliança. Ou seja, novos termos, aqueles termos sobre os quais Deus firmou aquela velha aliança, eles seriam o quê? Revogados. E Deus agora sairia da letra, a letra escrita tanto nas tábuas de pedra como no livro da lei, Deus sairia da letra, procuraria fazer o povo sair da letra, se desapegar da letra, a letra da lei, e traria os princípios que ele gostaria que o seu povo observasse agora, sob a égide da nova aliança, aqui, ó, por isso que ele está dizendo, olha, eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Verso 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Verso 13. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, Parecer. pois é, olha só como isso é interessante. O fato de Deus inscrever as suas leis aqui faria algo maravilhoso dentro de nós. Descrito aqui no verso 11. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Todos quem? Todos que foram agraciados pelas bênçãos da nova aliança. Então, esses que foram agraciados pelas bênçãos da nova aliança, que foram afetados positivamente pela nova aliança, estão embasados na nova aliança, eles conheceriam o Senhor. Por que eles já conheceriam o Senhor? Porque a vontade preceptiva de Deus expressa através de suas leis estaria aqui, ó, gravada dentro de nós. Por isso é que não haveria necessidade mais de alguém dizer, olha, conheça o Senhor, meu irmão, conheça o Senhor, mas eu já o conheço, as suas leis estão dentro de mim, a sua vontade está impressa dentro de mim. Então, eu não preciso que ninguém me ensine. Por quê? Porque a vontade de Deus expressa através de suas leis morais universais estão aqui dentro de mim. Agora, um detalhe importante. Dia desses, eu estava assistindo um debate, e eu não gosto de assistir debate, porque eu não tenho muita paciência para isso. Eu assisti um trechinho, de um debate envolvendo se não me engano, o pastor César Cavalcante, lá de São Paulo, e o Ah, Rodrigo Silva. E o Rodrigo Silva. E esse o eu tentei texto, assistir também, não consegui, não.
Não, eu assisti só um trechinho só. Foi o suficiente para mim poder me desgostar e falar, não, pelo amor de Deus, deixa eu... eu tenho coisa mais, Vou mais até séria, tomar um mais café. importante para fazer. Mas olha, Eu também o- senti isso. pois é, o César, o pastor César, ele pegou Hebreus 7 e leu os versículos 11 e 12, que eu vou ler agora, para dizer para o Rodrigo que a lei que o Rodrigo observa, procura guardar, ou seja, os 10 mandamentos das tábuas, o pastor César quis dizer o seguinte: olha, esta lei ela foi modificada. Você não deve mais orientar a sua vida com base nela. Essa era a intenção do César. Né? Então É, ele leu os versículos 11 e 12, que dizem assim: portanto, capítulo, 7 de Hebreus. 7. capítulo 7, Versículos 11 e versículos 12. 11 e 12. Isso. Amém. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Então, o César procurou mostrar para o Rodrigo Silva que a lei foi alterada, ela foi mudada. Qual foi a argumentação, a objeção do Rodrigo? O Rodrigo disse o seguinte: olha, esta lei mencionada aqui era a lei relacionada ao sacerdócio levítico. Eram, portanto, as leis cerimoniais. Veja, estou sintetizando, tá? Porque senão fica um negócio chato aqui. Então, estou Uhum. sintetizando a resposta do Rodrigo para o César Cavalcante. Veja, sabe o que é interessante? O interessante é que eu sou obrigado a concordar com o Rodrigo Silva nesse ponto aqui. Eu sou obrigado a concordar com ele. A lei mencionada aqui, cujo texto diz que, pois quando muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei, eu sou obrigado a Uhum. concordar com o Rodrigo. A lei Uhum. mencionada aqui é a lei, aquela lei associada ao ritual do santuário, né? As Sim, leis cerimoniais, aquelas que regulavam, né, o ministério sacerdotal e o ministério dos levitas, certo? Eram as leis cerimoniais. sim. Por que estas leis elas se tornaram antiquadas e envelhecidas e revogadas? Porque quando Jesus morre, o que aconteceu com o véu do templo, aquele véu que separava o lugar santo do lugar santo Se dos santos? rasgou De de alto alto a a baixo. baixo. Isso. E o sentido disso, o significado disso, não era outro senão o seguinte: olha, para Deus, tudo que está sendo realizado, todo esse ritual que a partir de agora, a partir da morte de Jesus, está sendo realizado aqui dentro deste templo ou santuário, não vale, não tem importância nenhuma para Deus. Absolutamente nada. Então veja, com a morte e ressurreição de Jesus, todas as leis cerimoniais, elas foram o quê? Abolidas. Bonito. Elas foram abolidas, elas foram Sim, revogadas, certo? sim. Só que tem um detalhe. Como nós lemos aqui em Hebreus capítulo 8, Deus revoga as leis cerimoniais e agora, irmã Lilian, Elton e amigos que estão nos assistindo agora, irmãos, agora é o seguinte, ele imprime algumas leis dentro de nós. A pergunta que eu faço e que eu gostaria muito que o Rodrigo Silva respondesse para nós, se fosse o caso, se nós estivéssemos conversando com ele aqui, que eu gostaria que ele respondesse para nós, é o seguinte: eu faria a seguinte pergunta para o Rodrigo Silva e para todos os adventistas que supostamente possam até estar assistindo a nossa entrevista aqui hoje. Bem, gente, eu perguntaria para o adventista, meus irmãos adventistas, se as leis cerimoniais foram revogadas, e foram, né? Elas foram mesmo revogadas, qual seria a natureza da lei ou das leis que Deus prometeu imprimir em nossa mente? Eu queria que um adventista respondesse essa pergunta para mim. Com base em quê? Se as leis cerimoniais foram revogadas, e elas foram revogadas, elas não têm valor nenhum,
serventia nenhuma para nós. Tanto é verdade que o autor da carta aos Hebreus, ele procura inserir esta ideia para eles, que ainda estavam, aliás, tinham voltado a praticar sacrifícios lá no templo. O templo ainda estava de pé quando esta epístola foi escrita. Então, veja, as leis cerimoniais foram revogadas. Era isso, uma das coisas que o escritor da carta aos Hebreus queria dizer para o povo hebreu, para quem ele estava escrevendo. Então, tá, as leis cerimoniais foram revogadas, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, Deus está prometendo imprimir em nossa mente um conjunto de leis. E aí eu pergunto, de que natureza seriam essas leis? Cerimoniais ou morais? Não há outra resposta a não ser leis morais. E essas leis morais, as leis morais de Deus, não têm associação hoje com templo. Hoje, com templo, o templo do passado. Elas têm associação com o nosso dever para com o nosso próximo. Para com o nosso próximo. É a lei, ou são as leis do amor. Que começa com o quê? Começava com o quê lá nas tábuas? No sexto mandamento. Quinto mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. São os próximos, mais próximos que nós temos, né? Não matarás. Quem? O teu próximo. Não adulterarás. Contra quem? Contra o teu próximo, né? Não o quê? Não furtarás. Não dirás falso testemunho. E não cobiçarás. Absolutamente nada. Então, veja bem. Paulo entendeu isso quando ele ia em Romanos. Vamos lá? Vamos. Romanos, capítulo 11. Deixa eu ver aqui o céu. Não, capítulo 13. Romanos, 13. capítulo 13. Versos 8 em diante eu vou ler. Do verso 8 em diante, diz assim: Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo faz o quê? Cumpre a Quem ama o lei. próximo, olha só, isso aqui é um mandamento moral. Quem ama o próximo faz o quê? Cumpre o quê? Cumpre. Cumpre a lei. Mas de que forma que ele cumpre a lei? É através de uma ação, de ações, de comportamento, de conduta, de postura. E ele continua: Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra. Opa, opa, opa! Olha como isso aqui é importante. Todo mandamento, toda lei se resume nesta palavra. Qual é a palavra? Está entre aspas aqui. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Verso 10 ele diz: O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o quê? É O o amor. amor. Veja, foram os mandamentos do amor que Deus imprimiu dentro de nós. Por quê? Porque os cerimoniais foram abolidos. Os cerimoniais foram abolidos. Outra pergunta que pode surgir por parte do adventista do sétimo dia. Você Irmão, vai falar sábado? É isso que você vai falar? É porque eu sabia que ia cair nisso aí. Meu irmão, guarda isso aí, sabe por quê? Porque eu ia te dizer o seguinte, PC, eu acho que você recebe muitos comentários aí no seu canal, que é infinitamente maior que o meu é pequenininho, e toda hora chega alguém falando, sua herege, você vai dar conta a Deus, tá? Porque você não guarda os mandamentos mais de Deus. Agora você mata, você rouba, você adultera, você traz seu marido, né? Você está na porta larga agora, saiu da porta estreita da igreja verdadeira. Irmão, isso não é assim, esporadicamente. É toda hora vem um adventista aqui me ameaçar com essas palavras. Então por que só o sábado foi abolido? Então, se a lei não presta mais, então eu vou matar e roubar. Gente, mas é o tempo inteiro. Então, PC, prossiga na explicação, porque a gente tem que aprender e o povo também precisa entender esse contexto aí, que é muito importante. o que eu queria perguntar, na verdade, eu sempre estou perguntando para o adventista lá no meu canal, é o seguinte, com muito respeito,
aqueles que me respeitam, evidentemente. O sábado era de natureza moral ou espiritual? Essa é uma pergunta válida. Essa é uma pergunta válida. Por que que a pergunta é válida? Porque a Igreja Adventista vai dizer que o sábado, esse sábado, quarto mandamento das tábuas que estavam escondidas dentro da arca, este mandamento, ele é de natureza moral. O Adventista vai dizer isso. O sábado possuía uma natureza moral. Como? Eu fico me perguntando como que o sábado possuía uma natureza moral. Como? Deus mandou a gente amar o próximo, inclusive está lá em Levítico, desde do passado, Deus já mandou a gente amar o próximo como a nós mesmos. Deus mandou a gente amar. E aí, quando ele institui as suas leis por meio de Moisés, em Levítico 23, Moisés, por meio de Deus, ele vai determinar ali, vai fazer uma relação das festas cerimoniais, rituais, que o povo de Israel tinha que observar. O povo de Israel tinha que observar. E aí ele começa, olha aqui, Levítico 23, eu vou ler os versos 1 e 2 para introduzir, e depois eu leio o 3. O Senhor disse a Calma aí, Moisés... então, estou Hã? chegando lá, peraí. Estou chegando em Levítico, espera aí. Tá, Levítico 23, ok. Levítico 23. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão serão santas convocações. São estas as minhas festas. Olha o verso 3. Qual seria a primeira festa? Sábado. 6 dias vocês trabalharão, mas o sétimo dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra, é sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Olha só, qual seria a primeira festa que o povo de Israel teria que observar? Qual seria a primeira festa? O sábado, é o próprio Ao título do sábado. capítulo. Agora eu quero ir mais longe. Eu quero me aprofundar nessa questão de festa, de cerimônia, de, Amém. de, de ritual, né? Porque se o adventista diz que o sábado ele possuía natureza moral, e nós estamos observando aqui que o sábado ele possuía uma natureza festiva, ritual, cerimonial, era uma celebração, né? Não tinha nada de moral nisso aqui. Então, para que a gente entenda de uma vez por todas se sábado possuía natureza moral ou cerimonial, é necessário a gente se reportar àquilo que aconteceu, que foi relatado em Atos, abre aí, capítulo 15. Eu vou procurar ser mais sintético, porque senão o tempo acaba de novo e nós vamos ficar encalacrados aqui. É Atos muito bom, capítulo meu irmão, 15. a gente estar abordando isso, porque é a maior dúvida das nossas irmãzinhas que saem do Adventismo, então até no nosso grupo aqui de ex-adventistas, é isso, porque o Rodrigo Silva e o Leandro Quadros ficam sempre batendo nessa tecla. Diga-se de passagem, eles só vão em debates dos amigos, tá? Em debates de gente como o PC da vida, que estuda na Bíblia, que tem que provar na Bíblia, eles não vão, tá bom? Então, meu irmão, cerimonial e moral é uma coisa que pega muito na mente de um ex-adventista. Isso, isso. Então, eu gostaria muito que o irmão desse prosseguimento. Fique à vontade. Se ficar comprido, a gente corta o vídeo de novo e vamos embora. Tá, então vamos lá. Então vamos lá. Atos 15. Primeiro eu quero introduzir de forma sintética o que está descrito aqui no capítulo 15 de Atos. Bom, Paulo e Barnabé, enquanto eles anunciavam o evangelho naquelas cidades onde haviam ali até sinagogas e até algumas igrejas cristãs já primitivas, fundadas em casas de irmãos, quando Paulo e Barnabé pregavam o evangelho, eles eram o quê? Imediatamente eles sofriam uma espécie de objeção por parte de judeus que se haviam convertido ao cristianismo, dizendo o seguinte: olha, é necessário obrigar os gentios que estão se convertendo a guardar as leis de Moisés.
a guardar todo o código legal mosaico. Eles têm que guardarem, porque senão eles não serão salvos. Ora, ora. Isso aí depunha justamente contra aquilo que Paulo e Barnabé estavam pregando enquanto evangelho. Né? Diga-se de passagem, Paulo recebeu as revelações do evangelho do próprio Cristo. Né? E fez um curso de teologia, eu estou evidentemente falando de forma metafórica, lá na Arábia durante 3 anos, recebendo as O revelações próprio do Jesus. próprio Deus. Ou seja, então quer dizer que o que Paulo recebeu e que ele expressou como sendo evangelho não tem que ser observado? Então, veja bem, vamos lá. Paulo e Barnabé sendo contestados por judeus que queriam obrigar os convertidos gentios. Primeiro, vamos ver aqui, ó, Atos 15, versículo 5. Isso foi lá em Jerusalém. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. É necessário circuncidar quem? Os gentios que estavam se Gentil, convertendo. Primeiro, sim. tem que circuncidar. É a primeira coisa que tem que fazer. Tem que circuncidar os gentios. E depois de circuncidá-los, nós temos que obrigá-los a quê? A observar a A lei lei de de Moisés. Moisés. A lei de Moisés não eram só 10 mandamentos, não, adventista. Que porventura estiver assistindo o nosso vídeo aqui hoje. A lei de Moisés era constituída por 613 mandamentos. E essa lei estava impressa, adventista, meu irmão, minha irmã adventista, estava impressa no livro da lei, que deveria estar ao lado da arca e que o povo, em determinadas circunstâncias, teria que ter acesso a essa lei. Era essa lei que o povo deveria observar. Então, veja bem, o que os judaizantes queriam fazer com os gentios recém-convertidos pela pregação de Paulo e Barnabé? Olha, primeiro, tem que obrigar eles a circuncidar-lhes. Vocês vão ter que circuncidar. Ok. E depois de circuncidar, tem que guardar tudo da lei de Moisés. Tem que guardar tudo. Aí, aí que o negócio ficou feio. Verso 6 em diante diz assim: então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Qual questão? Tem que circuncidar e tem que obrigar eles, os gentios, a guardarem a lei de Moisés. 7. Havendo grande debate, ou seja, o pau quebrou, né? Aham. Houve uma Teve discussão discussão cara acalorada. a cara. Ouvi falar que teve discussão cara a cara. O pau quebrou, como quebrava na reunião, nas nossas reuniões de comissão. Comissão. Nem me O pau, lembre. que, o pau quebrava nas reuniões de comissão. E o povo estava. Isso, e muitas vezes essas reuniões de comissão se davam justamente naquele período que o adventista considera como santo, né? A coisa, o sábado e tal. Aí lá no sábado estavam. Eu estou só fazendo um parênteses. Lá no sábado estávamos nós, né? Vestidos com as nossas togas de Julgando, fariseus, julgando, disciplinando, condenando. expulsando, excluindo, condenando, julgando tudo que um bom fariseu faz. Nós na comissão. É verdade. Então, Oh, vamos lá. Jesus, tem misericórdia, né? Então, havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E olha isso aqui, gente. Irmã Lilian, Elton e amigos e irmãos que estão nos assistindo agora. Verso 9, olha isso aqui. Pedro falando. E não, isso aqui é fundamental, e não estabeleceu distinção alguma entre nós, judeus, né? E eles quem? Gentios. Ó, purificando-lhes o coração por meio da lei? Por meio da Não, circuncisão? da fé. Por meio da Fé. fé. Olha, verso 10. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus? Pedro está falando para os fariseus, tá? É bom que você diga isso aqui, tá? Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus,
assim como eles. Eles quem? Os gentios. Os Então, veja, gente, gentios. por que que eu pedi para que vocês prestassem atenção no verso 9? Porque o verso 9 ele é chave para a gente entender a natureza de sábado, a natureza de circuncisão, a natureza de conselhos sobre regime alimentar, entendeu? A natureza de tudo isso. Olha, olha que o apóstolo Pedro está afirmando acerca de judeus e gentios. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, judeus e gentios. Perguntas? Estão preparados para as perguntas que eu vou fazer agora? Ai, meu Deus. Eu estou provocando. Eu estou só provocando, estou provocando. Então tá, vamos lá. Quais eram os 3 principais códigos legais, digamos, mandamentos ou leis, estatutos, que distinguiam o povo judeu das demais nações do mundo? Eram 3. Eu tô citando 3 principais. Vamos lá. E o texto está falando da primeira aqui. A primeira, qual era o primeiro mandamento que distinguia o povo judeu das demais nações? O texto fala. O que foi que originou esse debate, esse grande debate lá nesse concílio de Jerusalém? Olha, tem que obrigar os judeus a fazer o quê? Primeiro? Circuncisão. Queriam obrigar a Circuncisão. circuncidar. Isso. Então tá, olha aqui. Olha como isso é importante. Algum adventista, ele poderia me refutar, ou querer me refutar, dizendo o seguinte: não, mas outros povos daquela região ali também, eles passavam por circuncisão. É verdade. É verdade. Então quer dizer que a circuncisão, ela não pode ser fator determinante como única distinção. Aquilo que só, por si só, distinguiria o povo de Israel das demais nações. Ok, concordo. Mas circuncisão era a primeira. Circuncisão era a primeira. Deus ordenou a Abraão a circuncidar, né? A circuncidar-se e a circuncidar todo macho a partir do 8º dia. Qual seria o segundo mandamento ou lei que distinguia? Agora a coisa começa a arrochar. O segundo mandamento ou lei que distinguia o povo judeu das demais nações. Segundo, depois da circuncisão. Vamos pensar, vamos trabalhar, vamos usar este cérebro que Deus nos deu. Mandamento distintivo do povo de Israel, que Deus não ordenou nenhuma outra nação a guardar, somente o povo de Israel. Inclusive, ele diz isso. Em Êxodo 31 e em Ezequiel 20, ele diz: olha, guardareis os meus sábados. Que serão como o quê? Entre mim e vós? Sinal. Sinal. Olha só. Não percam isso de vista. O adventista gosta de citar isso para enfiar o sábado goela abaixo do encalço. Mas veja, isso vai depor contra eles. Vai depor contra eles. O sábado era sinal entre Deus e o seu povo peculiar. Ora, de todas as nações do mundo, Deus escolheu quem para representá-lo? Quem Deus escolheu? Foi israelita? Ou, aliás, cananita, eteu, jebuseu? Foi quem que Deus escolheu? Qual povo que Deus escolheu para representar? Povo de Israel. Povo de Israel. Era o povo de Israel. Então, veja, primeiro mandamento, circuncisão. Circuncisão. Segundo mandamento, que distinguia o povo de Israel das demais nações, o sábado. Aí, ó, aqui nessa questão do sábado, Israel fica o quê? Sozinho. Israel fica sozinho. Ninguém guardava sábado entre as nações. Ninguém. Não, aliás, nem a Abraão, nem aos patriarcas foram exigida a guarda do sábado. A Bíblia é clara. A lei foi dada por meio de Moisés. Então, Só veja, depois de Moisés. Então, nesse ponto aqui do sábado enquanto sinal, aí as coisas ficavam mais justas e mais distintas, ou seja, no sentido de separar o povo de Israel das demais nações. Qual era código, um outro código legal mosaico, constituído por muitas leis, muitos mandamentos, que também diferenciavam, distinguiam o povo de Israel das demais nações? Não é só um mandamento, não. Esse terceiro item aqui ele é composto por vários mandamentos, várias ordenançazinhas que distinguiam o povo de Israel das demais nações. Lá em Levítico 11 tem uma lista deles. Lembra-se Levítico 11? Você Levítico 11 é sobre alimentação, né? Todos os animais que podem e não podem comer. Exatamente. Obedecia, né? Exatamente. Então, veja,
haviam três modos, digamos assim, de distinguir o povo de Israel, três modos de distinção que distinguia, que separava o povo de Israel das demais nações ímpias. E esses três eram, primeiro, circuncisão, segundo, sábado, terceiro, o código relacionado à alimentação. Certo? Tá dentro da palavra, é isso que eu estou afirmando aqui agora? Tá dentro? Dentro da palavra, Só que tem um eu estou detalhe. aprendendo tudo. Pois é, só que tem um detalhe. Em relação ao sábado, não havia apenas uma ordem, uma ordenança relativa ao sábado. Nós vimos lá em Levítico 23. O sábado, ele era cercado de vários outros mandamentos acessórios, ou seja, que estavam relacionados com ele, e que o povo de Israel deveria observar. Podia acender fogo, não podia buscar o maná, não podia buscar lenha, uma série de coisas. Não faça nada. E outra, as festas relacionadas ao ritual do santuário, quando elas caíam, aquele dia era o quê? Era um Shabat. Dia da expiação era um Shabat, era um sábado. Pentecostes era sábado, Páscoa era sábado, né? E todas as outras festas, todas elas eram o quê? Shabat, sábado. Então, veja, agora eu quero mostrar algo interessante para vocês. Nós estamos mostrando que o sábado era um sinal distintivo do povo de Israel, assim como a circuncisão era, e o código alimentar do povo judeu também era. Esses três aspectos da lei de Moisés distinguiam Israel dos demais povos. Por que isso é importante eu estar falando sobre isso aqui? Porque eu leio de novo o verso 9 de Atos 15 para você. Pedro dizendo, acerca de Deus, e não estabeleceu distinção alguma entre nós, judeus, e eles, gentios. Veja, o Pedro está falando que a partir de Jesus Cristo, a partir da nova aliança inaugurada pelo sangue de Jesus Cristo, não haveria mais o quê? Distinção, gente. Não haveria mais uma forma de distinguir, de separar o povo judeu das demais nações. Por quê? Porque agora, sob a égide da nova aliança, o evangelho de Deus teria que ser pregado tanto para judeus quanto para gentios de todas as partes do mundo. Né? Ide por todo mundo, tribo, povo, nação, prega o meu evangelho. Né? Então, veja, não haveria de ter mais distinção alguma. Agora, um detalhe importante. Abre comigo, irmã, em Gálatas, capítulo 5. Eu estou resumindo aqui, tá? Porque se eu fosse falar de todos os detalhes envolvendo esses assuntos aqui, eu passaria o dia inteirinho conversando com vocês aqui. E é muito rico, Gálatas... viu? Um estudo desse vale milhões. É a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus. Todas as vezes que nós, adventistas, enquanto estamos lá, ouvimos a palavra lei, a gente fala, ó, tá vendo? É lei. Quando fala mandamentos, aí, tá vendo? É os 10 mandamentos. E é um erro gravíssimo. É um erro gravíssimo, porque nós somos ensinados, quando Tiago fala da lei, que não pode tirar nenhum tio, nada da lei, senão você vai ser culpado de todos, tá vendo? Tá vendo? Você vai ser culpado de todos. Eles colocam num outro contexto. E nós precisamos entender o que o irmão PC está nos trazendo nessa aula hoje, que há distinção entre todas as coisas, entre lei cerimonial e lei moral, mas não é pela ótica de Ellen White, nem de Rodrigo Silva, nem Leandro Quadros, não. Basta a palavra do Senhor que se explica por si só. Eu estou aprendendo com o irmão PC hoje. Eu ouvi falar da aliança, eu estudei Hebreus quando eu fui liberta, mas eu não tinha noção desse estudo que o PC está dando para a gente hoje. Ele vai lá em Levíticos, ele vai em Êxodo, Deuteronômio, como o Deuteronômio fala para a gente, meu irmão. E isso tudo é distintivo para o povo de Israel. Há coisas específicas que Deus tem de segredo, de mistério com o povo de Israel. Tanto é que nós temos promessas ainda vindouras para Israel, né? A cidade santa ainda há de descer, né? Sobre o monte ali de Jerusalém. São coisas entre Deus e o povo de Israel que a gente nem cabe respeito. Eu ouso dizer, PC, na minha simplicidade, no meu modo simples de ser e de explicar, que, enquanto adventistas, a gente era muito atrevido, metidos aguardador de lei. Que bobinha que eu era. Especialistas em lei. Eu podia
comprar um arroz, não podia comprar um pão. Eu me achava meio judia. Eu achava que eu estava guardando a lei de Moisés. Que prepotência, que arrogância nossa. Querer ser um povo escolhido, remanescente, achando que estava guardando lei, sendo que lá eles colocam as leis que convêm para a igreja adventista. A Rádio Novo Tempo, o Hospital Adventista trabalha, o vigia da Rádio Novo Tempo trabalha sábado e sexta-feira de noite, e isso a gente fala assim, não, é para obra, tudo bem. É o que convém, é para ser obedecido. O que não convém, deixa para lá, fecha, finge que não viu. Por isso que Paulo e Barnabé discutiram cara a cara, porque as coisas tinham que ser estabelecidas com clareza. E isso não acontece no Adventismo. Eles passam um pano e deixam as conversas que eles não entendem para lá, e os garotos, mídia, né, propaganda, vão levando as pessoas para o batismo sem entender. E é tudo muito sério, meu irmão, porque eu e você não saímos do Adventismo para matar e roubar. Nem estamos odiando o nosso próximo adventista. Nós amamos os adventistas. O PC tira horas, dias, meses e anos da vida dele para fazer vídeos para te ajudar e me ajudar também. Quem dera se eu tivesse ouvido um estudo desse de hoje, antes, eu teria sido liberta muito se eu tivesse procurado as escrituras, que por si só nos libertam. Jesus cumpriu, é como ele já citou aqui várias vezes, o escrito de dívida, que constava de leis e ordenanças que eram contra nós. Era contra nós, gente. A lei só nos mostrava o nosso pecado e quanto incapazes nós somos de guardar as leis de Moisés. Por isso, tinha que haver um mediador, um sumo sacerdote total, suficiente para pagar de uma vez por todas, por nós, o preço daquela lei pesadíssima, PC. E a gente metidinha guardar a lei no Adventista. Arrogância, né? Achando que a gente é guardador de sábado, que a gente é povo remanescente, julgando os outros todos como perdidos. Graças a Deus que o Senhor teve misericórdia de nós e nos arrancou desse engano. Graças a Deus, amém. 613, nós nunca ouvimos falar esse número também, né, PC? 613 é a totalidade da lei de Moisés. 10 nas tábuas e mais 603 escritas, eu estou aprendendo hoje, isso. escritas no livro da lei. Não é verdade. Isso? O que eu queria mostrar agora, para partir, partir já para os finais, é o seguinte, irmã. Gálatas capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o 3. Veja, eu estou só sintetizando, tá? Se fosse o caso, eu poderia ficar aqui o dia inteirinho, mas nós temos que sintetizar. Vamos lá. Gálatas 5, de 1 a 3. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Pedro, lá em Atos, capítulo 15, ele disse, olha, vocês, fariseus, estão impondo aos gentios um jugo que nem nós, nem nossos pais demos conta de carregar. Então, agora, por que vocês estão tentando impor esse jugo sobre o pescoço dos gentios, que nem nós, nem os nossos pais demos conta de carregar? E que jugo? Um jugo relacionado à distinção, circuncisão, né? e lei de Moisés. Esses eram esses conceitos de lei, circuncisão, eram os mandamentos distintivos, aquilo que distinguia Israel das demais nações. E aí Paulo começa aqui em Gálatas dizendo que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo 2, lhes digo que olha aqui, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Por que eu estou lendo esse texto aqui? O que esse texto tem a ver com a questão do sábado? O que esse texto tem a ver com a questão do sábado? Algum adventista poderia perguntar. Nós estamos tratando de sábado, não de circuncisão. Por que você está lendo isso aqui? Será que o adventista nunca prestou atenção no que Paulo acabou de dizer aqui? Que para guardar a lei de Moisés, antes de qualquer coisa, o cidadão ou a cidadã
tem que passar pelo rito da circuncisão. Você quer guardar sábado, adventista? Você quer guardar sábado? Quer viver de acordo com a letra da lei? Não se esqueça que aquilo que deveria normatizar a vida do povo de Israel não eram as tábuas, não. Embora todos os mandamentos que estavam gravados nas tábuas estavam lá no livro da lei. Mas o que deveria normatizar, regular, orientar a vida do povo de Israel era o que estava contido no livro da lei. Então, você quer guardar sábado? O que o texto está dizendo é o seguinte, olha, circuncide-se. Você tem que se circuncidar. Porque depois, aí sim, você estará sob a obrigação de guardar sábado. Veja, o adventista quer guardar o sábado sem observar isso. Ele quer destacar o sábado de todo código legal e cerimonial. Ele quer destacar o sábado como sendo moral, sendo que, para se guardar sábado, o cidadão ou a cidadã tinha que se circuncidar, ou seja, se tornar judeu. Tinha que se tornar israelita. Por quê? Porque o sábado foi dado exclusivamente para o israelita. Exclusivamente para o israelita. Ora, o texto bíblico é claro. Olha aqui, Atos capítulo 14. Eu já estou partindo para os finalmente, tá? Atos capítulo 14. E não estou encerrando um assunto, não. Esse assunto aqui ele vai longe. Atos capítulo 14. E se os inscritos do canal aqui quiserem mais vídeos do PC sobre qualquer assunto, podem colocar aqui nos comentários que a gente pede o PC para voltar aqui, viu? Para nós é uma alegria aprendermos. Atos 14. Então, 14, nós vamos ler versículos 16 e 17. Diz assim: nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Olha isso aqui é importante. Todas as nações, todos os povos, que não, evidentemente, que não tinham nenhuma associação com Israel. O que foi que Deus permitiu que eles fizessem? Que eles andassem nos seus próprios caminhos. Ou seja, seguindo as suas próprias orientações, leis, códigos legais, enfim. Deus permitiu que eles se virassem para lá. Aí no verso 18, no verso 17, ele diz: contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu, estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Paulo está dizendo que Deus, apesar de permitir que as demais nações andassem nos seus próprios caminhos, ele ainda os abençoou com estações frutíferas, chuvas dos céus, enfim, bênçãos riquíssimas, né? Ou seja, Deus abençoava tanto o justo quanto o injusto, certo? Mas quanto às nações ímpias, ele permitiu que eles tivessem, obedecessem, andassem segundo os seus próprios caminhos, segundo aquilo que dava na telha deles. Eu estou usando um termo metafórico aqui. Então, veja, mas com Israel não foi assim. Com Israel foi diferente. Deus deu leis para o povo de Israel. 603 mandamentos. Vocês vão ter que obedecer. Vocês vão ter que obedecer. Vocês vão ter que andar nas minhas leis, nos meus mandamentos, nos meus estatutos. O que aconteceu? É que o povo não observou que, através disso, Deus queria imprimir o senso de necessidade da graça desse Deus maravilhoso. Porque o povo pensou o seguinte: não, Deus deu mandamentos para nós, foi para nós, ele nos escolheu a nós, é porque nós somos melhores que os demais, nós temos capacidades, nós temos dons, nós temos aptidões naturais para obedecer a lei. E não foi isso que aconteceu. O povo desobedeceu a Deus, o povo partiu para a idolatria, o povo não guardava sábado, enfim, o povo, né, bagunçou a própria vida. Então, gente, o que nós estamos mostrando aqui é o seguinte, procurando mostrar o seguinte, que havia leis que separavam o povo de Israel das demais nações. Leis que Deus pediu para o povo guardar, o povo não guardou. Por que será que o povo não guardou essas leis? Por que será que o povo não conseguiu obedecer essas leis? Né? São perguntas válidas que a gente faz. Agora, eu peço para que vocês leiam. Eu tenho que resumir, né?
É tanto versículo que aparece aqui na minha cabeça Pode agora. ficar à vontade. Os irmãos que estão aqui amam a sua vida também, são inscritos do seu canal. Então, Amém. irmãos, se demorar um pouquinho, eles assistem de 2, 3 vezes. Vamos aprender. Pode Então falar. vamos lá. Vamos. Eu vou sintetizar. Vamos lá. Romanos 7, versículo 4. Só beber Tem uma que. aguinha já vou. Romanos 7, versículo 4 diz assim: Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Paulo está falando aqui no verso 4 algo interessantíssimo. Espiritualmente falando, nós que cremos em Jesus, que fomos batizados em Jesus Cristo, nós já morremos para a Temos lei. para ler. Morremos para ela. Quando ele fala morremos para a lei, ele está falando o seguinte: morremos para a letra. Para a letra da lei. Aqui no texto ele não fala letra, mas nós morremos para a letra da lei. Certo? Por que ele fala que nós morremos para a lei? Porque quando nós fomos batizados com Cristo, Paulo diz o seguinte: olha, nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Isso tudo ele vai dizer no capítulo 6. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Então tá, eu morri com Cristo, fui sepultado com Cristo e fui ressuscitado com Cristo. Já estou justificado do meu pecado, né? O pecado já não me domina mais como ele dominava antes. Eu ainda peco porque eu estou habitando num corpo condenado, num corpo de pecado, num corpo carnal, num tabernáculo corrupto, que Jesus transformará somente quando ele voltar. Mas eu estou justificado de todos os meus pecados. É isso que Paulo vai dizer. Então ele diz aqui no capítulo 7, nós que fomos batizados com Cristo, que morremos com ele, fomos sepultados com ele e ressuscitados com ele, nós morremos para a lei. Significa que a lei, como diz aqui em 6,14 de Romanos, olha, havemos de pecar, aliás, 14, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. O que está debaixo da lei? Olha, a lei está aqui, ó, tá as minhas mãos, e eu estou aqui, debaixo dela. Paulo está falando que eu não estou. Eu que sou de Jesus, eu fui batizado em Cristo, eu não estou debaixo dela mais. Eu não estou debaixo dela mais. Por quê? Eu morri para ela. Eu morri para ela, você morreu para ela, você que crê em Jesus morreu para ela. Né? Glória a Deus. Por meio de você mesmo? Foi por meio de você que você morreu para a lei, que você não está debaixo dela mais? Não. É porque agora nós estamos debaixo de um negócio, olha aqui, ó, chamado graça, favor imerecido de Deus. A lei, olha, a lei não tem mais o poder de me condenar. A letra da lei não tem mais o poder de me condenar. E aqui no verso... Amém. E aqui no verso 6 de Romanos 7, Paulo vai dizer o seguinte, olha, agora, porém, estamos o quê? Livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Por que é importante? Por que é importante a gente distinguir isso aqui? Letra da lei e espírito da lei. Por que é importante a gente distinguir isso aqui? Porque agora, nós que fomos batizados em Cristo Jesus e que não estamos mais debaixo da lei de Moisés, nós que já morremos para a letra da lei de Moisés, nós que estamos livres, libertados da letra da lei de Moisés, o que acontece conosco agora? Olha só o que ele diz em Romanos 8, de 1 a 4. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, e isso Deus fez.
enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. 4, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o que mesmo? Segundo O o Espírito. Espírito. Segundo o Espírito. Veja, por que eu agora, que morri para a letra da lei, você que crê em Jesus morreu para a letra da lei, por que você não está mais debaixo da lei? Por que ela não tem mais o poder de condenar você? Por que agora nós estamos livres da letra da lei? Por quê? Por que nós estamos livres da letra da lei e ela não nos condena mais? Isto significa o quê? Que eu agora posso sair por aí pecando, fazendo o que eu quero, transgredindo todo princípio moral válido. É isso que significa? Porque o adventista ele vai nos acusar disso. Ah, então quer dizer que a letra da lei foi abolida? Se a letra da lei foi abolida, então você pode desonrar pai e mãe, matar, adulterar, mentir, roubar, fazer o que você quiser. É isso? Não, não é isso. Sabe por quê? Nós nos livramos da letra da lei de Moisés. Só que agora nós estamos sob o senhorio de algo muito superior à letra da lei de Moisés. E qual é? E a que mesmo nós devemos estar sujeitos? Está aqui no verso 2 de Romanos 8, olha. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Veja, por que eu não posso sair por aí pecando? Por que eu não posso sair por aí pecando? Porque eu estou debaixo agora do senhorio do Espírito Santo. É por isso que Glória a Deus. eu não posso sair por aí pecando. Lembram-se da nova aliança? As leis saem das tábuas, saem do livro e vão para onde? Para cá. Tá, e quem é que me guia? Segundo as leis gravadas no meu coração. Quem é que me guia? Quem é que me orienta? Quem é que normatiza a minha vida? Quem é que me coloca no caminho? Romanos 8,14 diz. Romanos 8,14 está dizendo o seguinte, olha, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Filhos Deus. de Deus. Filhos de Deus. Veja, a letra da lei morreu para nós e nós morremos para ela, pelo corpo de Cristo. Então, eu não estou mais sob a obrigação de guardar letra da lei. Não estou mais sob esta obrigação. Tudo que é letra de lei, foi o quê? Como diz Paulo em Colossenses 2,14. Cancelada ou cancelado, removido, cravado na cruz, Efésios, abolido e derrubado. Glória a Deus. E em Hebreus, revogado. Ou seja, a letra da lei morreu para mim. Por isso aqui em Colossenses, eu não vou abrir para a gente ganhar tempo, depois, se os irmãos quiserem ler, leiam. Colossenses 2,14 a 17. Sim. Paulo vai dizer o seguinte, olha, porque o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado, removido, cravado na cruz. Então agora é o seguinte, que ninguém, leia-se adventista do sétimo dia, o guardador de sábado, ou judeu, ou ortodoxo, messiânico, que ninguém ninguém julguem vocês por causa de comida, bebida, né? Dias de festa, lua nova ou sábados. Ou seja, ninguém tem direito de me julgar a irmã Lília, Elton e todos nós que cremos em Jesus Cristo, por não observarmos mais as leis relativas a comida e bebida, dias de festa. Qual era a primeira festa, segundo Levítico 23? Era o sábado semanal. Né? E os sábados, certo? Os sábados, aí sim, os sétimos dias das semanas. Né? Ninguém tem mais o direito. Estudo, né? Ô, PC, já daria um outro estudo agora, só sobre os sábados e essas festas. Exatamente. Então, veja bem, encerrando, eu leio o que consta aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 3, tá? Eu vou encerrar agora, porque realmente a gente já falou muito. Mas muito bom te ouvir, meu irmão. Mas esse assunto não terminou, não, tá? Esse assunto continuou depois. Vamos lá, 2 aos Coríntios.
Segundo os Coríntios, deixa eu achar aqui, eu não achei não. Eu ouso dizer, ouso não, né? Com alegria eu te digo que o meu descanso hoje é totalmente Jesus. E o Espírito dele que nos justificou e nos inspira cada dia para viver em obediência por amor. Porque hoje a lei de Deus está na nossa mente, ele colocou na nossa mente. E esse direito foi dado a nós na cruz do Calvário. Foi Isso, tão difícil para entender isso, tão difícil para a gente compreender isso, mas finalmente a gente conseguiu entender. A gente não exatamente. precisa fazer o que só um foi capaz. Porque eu pensei, eu falo por mim, pela minha vida. Eu não guardava a lei direito, não. Era um minutinho do pôr do sol que eu transgredia, era uma coisa ou outra que a gente peca, e a gente se acha os guardadores da lei. Graças a Deus que o Senhor nos tirou dessa maldição. Porque a Bíblia também diz que maldito é aquele que não cumpre e quer viver Toda, sob a lei. tu, Então, você está sob a tu, maldição. isso, Cumpre, exatamente, ou você é perfeito, ou você aceita a graça maravilhosa de Jesus Cristo, que é de graça, e tudo pagou por nós. exatamente, exatamente. É com a leitura desses versículos que eu vou ler agora que eu quero encerrar as minhas considerações com vocês hoje aqui. Então vamos lá. Segundo aos Coríntios, Primeiro capítulo 3. Coríntios, Segunda aos Coríntios. segundo Coríntios 3, Vamos ler do verso 4. Eu vou lendo do verso 4 em diante e aí eu comento, tá? amém. É por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros do que mesmo? Uma nova aliança. Não da, Letra, não da letra, mas do, Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Veja, o texto está falando que Deus nos capacitou, ou seja, nos deu poder, nos deu aptidão, nos deu condições para que nós fôssemos o quê? Servos, ministros de uma nova aliança do Espírito, não da letra. Aqui não entra letra de lei alguma. É pelo Espírito. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha, 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Que ministério da morte era esse, gravado em pedras? O que foi gravado em pedras? a O lei, que foi gravado em pedras? Hã? foi a Os lei que 10 foi gravada em mandamentos. pedra, os 10 Os mandamentos 10 mandamentos. Como é que Paulo considera os 10 mandamentos aqui? Como é que ele chama os 10 mandamentos aqui? De ministério da? da Ministério da morte. morte, gente. Ministério da morte. Aí ele continua. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. 8. Como não será de maior glória o ministério Espírito, do Espírito? Veja, gente. Paulo chama de ministério da morte a letra da lei que foi gravada nas tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Ministério da morte por quê? Porque essa letra da lei, gravada em tábuas de pedra, elas faziam o que conosco? Nos matava. Nos sim. matava. Por que ela nos matava? Porque Paulo, como a gente leu em Romanos 8, nós somos fracos diante da letra. Nós não damos conta de guardar a letra da lei. Somos fracos. A nossa carne é fraca. Não damos conta de guardar a letra da lei. Por isso, agora, nós estamos sob o senhorio, não da letra, mas de quem mesmo? Do Espírito Santo, que gravou, não a letra, mas gravou os princípios morais de Deus. Não cerimoniais, morais aqui, ó, aqui. Entendem? É por isso, gente, que a nossa vida, ela tem que ser fundamentada, baseada no serviço, na sujeição do Espírito Santo, não de letra, não de lei. Porque você é fraco, irmão, diante da letra da lei. E a letra da lei vai te matar. Encerrando, eu digo o seguinte: eu tenho muito mais para dizer e depois, numa outra ocasião, a gente continua. A gente pode falar só Tá sobre o bom. sábado. Mas eu vou encerrar dizendo o seguinte: vocês lembram daquela. Fazer uma comparação aqui, para encerrar. Lembram do que a
Amã fez com Mordecai? Falar no livro de Esther, vocês lembram? Vocês lembram desse episódio de Amã com Mordecai? O que é Amã? O que o Amã fez com o Mordecai? Vocês lembram disso? Vocês lembram desse episódio ou não? Estava tramando lá, né? Contra Mordecai, tramando. Mas o que ele construiu para acabar com a vida do... O que a Amã construiu? Hã? Isso, exatamente. Exatamente isso aí. Olha só. Quem acabou morrendo na forca? Mordecai ou Amã? O próprio Amã. Por que eu estou me reportando a este fato bíblico? Porque o adventista, ele faz a mesma coisa que Amã fez com relação aos cristãos das outras denominações. O que é? Ele cita Tiago 2,10, a gente não precisa nem ler, porque, né, a gente conhece o texto de cor e salteado. O adventista cita Tiago 2,10 para dizer o seguinte, está vendo? Olha, se você guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, você se torna culpado de todos, irmão. Então, 10 menos 1, para Deus, não é 9, é 0. O adventista fala isso pro outro lá, o crente de outra denominação, com a intenção de enfiar a goela abaixo do incauto do coitado do sábado, né? A questão do sábado. Só que é o seguinte, fica parecendo que o adventista não transgride os mandamentos de Deus de forma alguma, né? Ele só guarda o sábado e os demais mandamentos. Será que ele consegue observar ipsis literis todos os demais mandamentos? Eu estou falando dos mandamentos morais. Será que o adventista consegue obedecer sem falhar? Será que ele consegue? É uma pergunta retórica, porque a gente sabe que não. E aí eu digo o seguinte, adventista, que porventura esteja me assistindo agora no canal da irmã Lília e do Elton, olha aqui, quantos pecados foram necessários para que Deus amaldiçoasse toda a terra? Quantos pecados? Quantas ações pecaminosas foram necessárias para que Deus amaldiçoasse toda a terra, colocasse toda a terra sob maldição e condenação à morte eterna? Quantos pecados foram? Um só. Só um. Quantos pecados você comete por dia, adventista? Ah, vou ser generoso com você. Quantos pecados você comete por semana? Não, eu vou ser mais generoso ainda contigo. Quantos pecados você comete por mês? E eu vou ser mais generoso ainda contigo. Quantos pecados você comete por ano? Então, presta atenção, adventista. Por mais que você guarde o sábado, eu sei que também você não guarda, mas por mais que você pense que guarda o sábado conforme a letra... Eu também pensava que eu guardava. Eu também, né? Eu também. Então é o seguinte, irmão, você vai tropeçar em outros mandamentos. E quando você tropeçar em outro mandamento, você não precisa citar qual mandamento você vai tropeçar, ou já tropeçou, saiba que você é culpado de todos. Todos. Então essa forca que você construiu, 10 menos 1, para Deus é 0, irmão. Ela é você que vai cair nela também, você será enforcado nela. Você tá entendendo? E você tem que tomar cuidado, você não pode transgredir absolutamente nada. Porque quando você diz, adventista, que você guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, você não pode dizer, eu ainda peco. Não, então você não guarda. Então você não guarda os mandamentos, por que não? Porque quando você guarda todo e tropeça num só, você se torna culpado de quantos, adventistas? De todos. De todos. Então você também está condenado, irmão. Você também está condenado. Ou teria algum adventista, irmã Lilian e Elton, que estariam nos assistindo agora, que teria o absurdo, a coragem, a disfarçatez de dizer o seguinte, não, eu não peco mais. Será que teria alguém aqui que escreveria nos comentários aqui, teria essa coragem de dizer, não, eu não peco mais? Será que alguém teria coragem de dizer isso? Né? E a Bíblia diz, olha, se você disser que não tem pecado, a verdade não está contigo, você está fazendo de Deus mentiroso, porque Deus disse na sua palavra que não há quem não peque. Exatamente. E aí como é que fica a questão, adventista? Não há quem não peque. Não existe pessoa no mundo que não peque. Então, o adventista, você está enrolado, você está ferrado, você está ferrada se você não passar a viver agora segundo os ditames, o senhorio do Espírito Santo, debaixo dessa graça maravilhosa desse Jesus que morreu por você, irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Irmão, eu vou ficando por aqui.
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Sejamos livres e felizes. O nosso descanso é Jesus. Por isso amor a mesmo. Jesus, nós não estamos aqui com vontade de pecar, né, Welton? Em nenhum momento. Com vontade de matar ninguém. Nós não estamos aqui fazendo esse vídeo porque a gente tem raiva de adventistas, porque nós estamos cuspindo no prato que comemos. A gente ouve tantos argumentos aqui. Irmãos queridos, nós estamos aqui por amor à sua vida. Nós descobrimos esse jugo e fardo leve, jugo suave e fardo leve que Jesus nos ofereceu. Nós experimentamos e fomos libertos, né, PC? Por essa alegria da graça salvadora de Jesus é que estamos aqui. Tiramos mais algumas horas desse dia, dessa semana, né, meu irmão? Por amor dos nossos irmãos, por amor ao próximo, nosso próximo adventista, que nós fomos por tantos anos, né, meu irmão? Adventistas também. Então, é por amor a você. Abra sua mente, entenda o que Jesus fez por nós, porque dentro do sistema religioso a gente não entende. A gente morre pagando pecado, carregando cruz desnecessária. Só o nome dele, PC, é Jesus Cristo. Você é PC, ele é o JC, é o Jesus Cristo. Foi o único que cumpriu. É isso aí, é verdade. É verdade. Eu agradeço, meu irmão. Nossa, não tenho nem palavras para mim te agradecer por essa oportunidade, por esse ensino, por esse estudo bíblico maravilhoso que eu tive aqui nesse dia, eu e meu esposo. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela sua vida, que aprendizado, né? Seja muito bem-vindo aqui, viu? Sempre que quiser vir, explanar algum assunto para a gente nos ensinar, venha, meu irmão, você é muito bem-vindo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, PC. Glória a Deus, amém. Abençoe, meu irmão. Um grande abraço. Muito obrigada. Obrigado aí, irmã Lília. Obrigado, Elton. Fica com Deus, meu irmão. Amém. Vocês também. Tchau, Até mais. tchau. Tchau.